né, um mundo imanentista, e que diante desse mundo que se julga autossuficiente, desse homem que se julga autossuficiente, nós proclamamos que Jesus é Senhor. Eu também disse uma coisa, deixa eu esclarecer para não deixar ninguém angustiado, que o número de cristãos vai diminuir cada vez mais. É verdade. Se vocês quiserem saber o que vai acontecer com a igreja, é só ler o profeta Sofonias. Nós vamos nos tornando cada vez mais um pequeno resto. Não tenham medo. Não tenham medo. Os padres da igreja nunca pensaram que o mundo todo ia ser cristão. Os padres da igreja, nossos pais na fé, sempre sonharam que em todos os lugares do mundo estaria a igreja. Grupos de cristãos que seriam sal e luz. Não é que todo mundo se convertesse. Isso não era o mais importante. O mais importante era que em todo o mundo existisse a igreja, comunidades cristãs. Interessante que a Aparecida fala em comunidade, paróquia como comunidade de comunidades. Essas comunidades vivas. Não adianta nada um cristianismo que todo mundo seja cristão, teoricamente, e ninguém seja. O dono do motel é cristão, né? Quem vai para o motel é cristão, quem faz as camisinhas são cristãos, né? Então não adianta nada. Precisamos de cristãos que sejam cristãos, cristãos profissionais e não amadores. Se vocês quiserem saber como é que a gente faz então diante agora de uma igreja que será a minoria, se aperreiem não. Existe um tempo na história que é modelo para a gente. Não se preocupem. Aprendam desse tempo. É o tempo dos padres da igreja. O império todinho era pagão. Nós éramos minoria. E os padres da igreja naquela época, a igreja daquela época se destacava por duas características. A primeira, a identidade. O cristão não tinha vergonha de dizer que era cristão, de viver como cristão e de aparecer como cristão. Identidade clara. Jesus é o Senhor, não se abre mão disso, tá certo? Jesus é o único Salvador, identidade. E a outra coisa, diálogo, compreensão. Orígenes, no século II, tinha pagãos estudando com ele na escola catequética de Alexandria. Veja, Jerônimo, o grande doutor da Bíblia, discutia a tradução de Bíblia, qual era melhor, com os rabinos judeus. Então, identidade e diálogo. Essas duas palavras é que o nosso Senhor espera de nós hoje. Cristão que não tenha medo de colocar sua cruz. Padre que não tenha medo de aparecer como padre. Não se esconda não. Tá certo? Então, ser cristão. Mostrar o que a gente é. Sem medo. E por outro lado, com o espírito e um coração aberto para todos. Eu encontrei o caminho da minha vida. Eu encontrei Jesus. Você quer? Não quer não? Oxe, continua meu amigo do mesmo jeito. Pode ser até que você seja melhor do que eu. Mas eu encontrei Jesus. Pronto. Continuamos amigos. Não precisa dizer que ele está no inferno. Porque a Bíblia não diz que ele está no inferno. Não é? Nosso Senhor nunca disse que quem não for cristão vai para o inferno. Nosso Senhor não disse isso. Não é? Então, agora, escutem bem. É isso que nosso Senhor espera de nós. O profeta Sofonias diz, não é, que Israel terminaria um pequeno resto. Eu deixarei no meio de vós um resto pequeno e pobre. Essa igreja bem grande que vocês estão vendo, muita coisa vai cair de podre. A igreja de Cristo é santa. É santa. Mas esse catolicismo mundano, esse catolicismo frouxo, esse catolicismo que vive correndo para agradar o mundo, vai se acabar. O preço da infidelidade é a esterilidade. Eles são estéreis. Os padres assim não suscitam uma vocação. Vão morrer estéreis. Ninguém nunca vai querer ser padre olhando aqueles padres. Nunca. São estéreis. Nenhuma menina vai querer ser freira vendo aquela freira. Nunca. Porque é uma solteirona desconsolada. Entende? É verdade. Eu me lembro na diocese de Caicó. Eu fui lá dar um curso. Um rapaz disse, aqui tem umas freiras que andavam de moto para cima e para baixo.
agitando aqui na região com o negócio de trabalhador para lá e para cá, organizando o PT. Eu digo, era. Tinha uns rapazes que dirigiam para elas e elas na garupa da moto. Engravidaram tudo e foram para a Itália. Pronto. Está lá. Me contaram isso. Veja. Tá certo? Pronto, foram para a Itália. Graças a Deus. Foram cuidar da vida delas. Casaram com um rapaz. Entende? Casaram, viu? Cristamente. Foram-se embora. Pronto. O preço, a consequência da infidelidade é a esterilidade. Esses morrerão. As congregações infiéis que tiraram Jesus e botaram ideologias vão morrer sem vocação. Todinhas. Fecham. Fica nada. Não tem vocação. Não segura. E as poucas que ficarem, não é por causa de Jesus. É tudo azedo, tudo amargo. Meus direitos são somente guardiães de patrimônio. Só. Do patrimônio do que sobrou da congregação. Murcha. Se acaba. As dioceses que forem fiéis não terão vocação. Não se brinca com Deus. O preço da infidelidade é a esterilidade. E na minha vida também, a esterilidade, a secura de coração, a insatisfação, a frustração. Pois bem, mas disso vai aparecer uma igreja, uma esposa de Cristo, a nossa mãe católica, cada vez mais pura na sua fisionomia, cada vez mais apaixonada por Cristo. Nós seremos poucos, mas fiéis. Poucos, mas que o mundo olhará e disser, vixe como eles são diferentes. Olhe como eles se amam. Olhe como eles têm uma esperança no coração. É isso que nosso Senhor quer. Sois o sal. O sal não é a comida toda, senão não presta. Sois o sal, mas o sal dá sabor. Sois a luz que ilumina. Os cristãos serão o outro modo possível de viver. Não fala tanto, não é, pessoal? Um outro mundo é possível. Se converter a Cristo. Não é com os ideais do fórum social, não. É se converter a Cristo que tem outro mundo possível. Senão será o mesmo mundo velho do pecado, da prepotência, de uns oprimindo os outros. Mudam as justificativas. A pintura das ideologias, mas é a mesma escravidão. Se o Filho vos libertar, sereis livres de verdade. Vocês serão padres, serão padres de uma igreja em transição. Mas não tenham medo. Não tem mais pequenino rebanho. Foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Não tem um tico de medo. Um tico. É que a gente aprendeu, os católicos aprenderam a se escorar na multidão. Olhe que multidão. Grande coisa. Grande coisa. O que tem nessa multidão? O que fica? O que fica? Então aprendam. Quando Davi, eu já não estou falando nada que está aqui, mas eu volto já. Quando Davi quis contar o povo de Israel, Deus o puniu, matando tantos do povo. Não interessa a Davi saber quantos são os israelitas. O povo não é de Davi, nem do bispo, nem do papa. O povo pertence a Deus. O Senhor sabe os que são deles. O IBGE nunca vai saber quantos católicos existem. Só o Senhor sabe quem são os católicos. Só o Senhor sabe quais são os dele. Como Santo Agostinho dizia, enquanto existir no mundo, a igreja é corpus per mixtum, misturado, de bons e maus. Só os bons no Senhor, os santos, pertencem de verdade à igreja. No final, o Senhor mostrará. Haverá, meus irmãos, um juízo final. Haverá um juízo de Deus. Não tenham dúvida disso. Então, só estou dizendo isso porque hoje pela manhã eu disse que nós vamos diminuir de número, mas não se aperreie. Não me importam se a Europa não é cristã. Me importa que os cristãos da Europa sejam de verdade. Padres zelosos, santos, que não tenham medo de se ajoelhar diante de Jesus. Que não tenham medo de dizer que amam. Como me alegro quando vejo um jovem padre, um jovem seminarista, um jovem mesmo namorado, que não tem medo de ser piedoso, que não tem medo de ser chamado de beato, de carola, que não tem medo
de dizer que ama Jesus. Como é bonito isso, quanta esperança que dá. Então, não tenham medo disso. O Senhor conhece os seus. E o Senhor nunca deixará de suscitar na igreja cristãos santos e pastores santos. Nunca deixará de suscitar. A igreja não é nossa, é dele. Agora cabe a nós sermos fiéis. Bom, mas eu explicava que diante desse mundo, nós afirmamos com toda a força que não há salvação fora de Jesus. Queria aprofundar um pouquinho isso. Primeiro, tenham muito cuidado com a conversa bonita que vocês vão escutar na boca de alguns ilustres professores ou teólogos, que vão falar de teocentrismo, reinocentrismo ou pneumatocentrismo. É picaretagem, picaretagem, picaretagem. O cristão só tem cristocentrismo. Deixa eu explicar, qual é o segredo? Diz, olhem, não é? Falar de Cristo, colocar Cristo no meio, divide. Se eu coloco Cristo no centro, como é que eu vou falar com o muçulmano? Se eu coloco Cristo no centro, como é que eu vou falar com o budista? Como é que eu vou falar com o pessoal do culto afro, das religiões afro? Não. Cristo é importante para os cristãos. Quando nós formos conversar com os outros, nós temos que privilegiar o teocentrismo, Deus no centro. Pronto. Só existe um Deus, é tudo um Deus só, é tudo a mesma coisa. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro, além do que foi colocado, Jesus Cristo. Tá certo? Lembra do poema do Drummond? No meio do caminho, havia uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra é Cristo. Pedra de tropeço, escândalo para o mundo, salvação para quem nele crê. Nada de teocentrismo. O Deus no qual nós acreditamos não é o Deus dos muçulmanos, nem o dos budistas, nem o dos judeus direito. O Deus no qual nós acreditamos é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus como Jesus revelou. O Deus que nós acreditamos, no qual nós acreditamos, é o Pai eterno do eterno Filho que o gerou no Espírito Santo. É o Deus uno e trino. Os judeus conhecem a Deus de modo imperfeito. Graças a Deus conhecem algo de Deus. Não é verdade? Conhece a unidade do Deus Santo, Deus de Israel. Mas o nosso Deus não é só o Deus de Israel. O nosso Deus é o Deus de Israel, como Jesus revelou. Cuidado, para não ir muito depressa como andou. Tá certo? O judeu não crê em Deus do jeito que a gente crê. O judeu não sabe que Deus é Pai. O judeu não sabe que Deus é Espírito Santo e é Filho. O judeu sabe só que Deus é uno, eterno, onipotente e transcendente. Graças a Deus sabe isso, porque Deus revelou. Mas a revelação plena, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que estava voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Ninguém viu ao Pai, ninguém vem do Pai, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. A mesma coisa os muçulmanos. O Deus dos muçulmanos não é exatamente o nosso Deus. Os muçulmanos creem que há um só Deus, graças a Deus. Creem que esse Deus é santo, justo, misericordioso, infinito, graças a Deus. Mas fica por aí. Eles não sabem que Deus nos amou tanto, tá certo? Que enviou o seu Filho, que é Deus igual a Ele, o Pai, na força do Espírito Santo. Então, vejam, a gente tem que ser... Agora, graças porque eles creem num Deus uno, já tem tanto pano para as mangas para o diálogo com eles. Como as religiões animistas, mais primitivas, porque creem que há algo mais, graças a Deus, já há tanto para conversar com eles. Mas não nos iludamos, o Deus cristão é absolutamente singular, original, e é revelado por Jesus. Então o teocentrismo, não. Cristo, porque
ninguém conhece o verdadeiro Deus